Se esforço garantisse aprovação, a maioria dos concurseiros já teria passado. Isso porque, se você é uma concurseira ou um concurseiro, tenho certeza que esforço é uma coisa que você não economiza, estou certo? Que você não economiza, estou certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Geraldo, especialista em concursos públicos, aprovado em 19 concursos. E se você não acredita, me acompanhe nas redes sociais para me conhecer melhor. Aqui eu ajudo concurseiros a passar no judiciário, para técnico ou analista judiciário. E voltando ao início, eu sei, essa frase é um soco no estômago, especialmente para você que dedica horas, noites e fins de semana inteiros aos estudos. Você abre mão de momentos com a família, de lazer, de sono, tudo isso em busca da tão sonhada vaga. E ainda assim, a aprovação parece uma miragem. Não importa o quanto você se esforce. Parece que quanto mais você estuda, mais distante a aprovação fica, não é mesmo? Ou pior, parece que você está apenas patinando, gastando energia e tempo, sem sair do lugar. E por que isso acontece? Porque pessoas inteligentíssimas, dedicadas ao extremo, esbarram no mesmo obstáculo repetidamente. A resposta não é a falta de inteligência, não é a falta de dedicação. A resposta está num erro invisível que a maioria dos concurseiros comete. Um erro tão sutil que ele se disfarça de rotina de estudos, que sabota seu progresso sem que você perceba. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual é o erro invisível. Eu vou desmascarar a ilusão de que estudar muito é sinônimo de estudar certo. E vou te dar clareza sobre o verdadeiro problema que impede milhares de pessoas de alcançar a aprovação. Se você está cansado de se dedicar sem ver resultado, se sente que falta algo, mas não sabe o que, então fica comigo. O que você vai ouvir aqui hoje pode ser a virada de chave que você tanto procura. Prepare-se para ver seus estudos sob uma perspectiva completamente nova. Vamos começar com uma distinção crucial, mas muitas vezes ignorada. A diferença entre estudar muito e estudar certo. Estudar muito é sobre quantidade. Quantas horas você passa com livros, quantos resumos você faz, quantas apostilas você lê, é admirável, é essencial, mas não é suficiente. É como um atleta que treina 10 horas por dia, mas sem técnica, sem planejamento, sem acompanhamento adequado. Ele vai se esforçar, vai suar, mas dificilmente chegará ao pódio. Estudar certo, por outro lado, é sobre qualidade e estratégia. É sobre otimizar cada minuto. É entender como o seu cérebro aprende, como a banca cobra e como você deve se preparar para realmente absorver e aplicar o conhecimento. É transformar o esforço bruto em resultado lapidário. E quando você só estuda muito, sem estudar certo, o que acontece? A ansiedade vira sua companheira. Pense bem, você estuda horas e horas, fecha o livro com a sensação de dever cumprido, mas logo depois bate aquela insegurança. Será que eu realmente aprendi? Vou lembrar disso amanhã? E se cair na prova? Você revisa, mas parece que as informações escorrem. Faz questões, mas erra coisas que tinha certeza que sabia. Você se sente sobrecarregado, perdido em um mar de conteúdo, sem saber por onde começar, ou pior, sem saber o que você está fazendo realmente, sem saber se o que você está fazendo realmente funciona. Esse sentimento está girando em falso, de não ter controle sobre o próprio aprendizado. É um dos maiores geradores de ansiedade e de burnout entre os concurseiros. E se você não sabe o que é burnout, aí vai uma singela explicação. Burnout é o famoso esgotamento físico e mental, proveniente de uma sobrecarga de tarefas. E isso é muito sério. Muitos de vocês tentam de tudo. Compram vários cursos, vários materiais, trocam de cronograma cada semana, mas no fundo
a base é a mesma. Uma repetição sem direção, um esforço sem estratégia. E isso é exaustivo, frustrante e te leva a questionar a sua própria capacidade. Você se esforça, mas não vê resultado. Se sente ansioso, se esforça ainda mais, de forma desorganizada, e o ciclo se repete. E vamos falar sobre a repetição sem estratégia. Quantos de vocês leem o mesmo material várias vezes? Grifam, resumem, copiam, mas no fundo estão fazendo uma leitura passiva, apenas reprocessando a informação, sem de fato ativar o cérebro para o aprendizado profundo. Você já ouviu falar sobre a analogia do balde furado? Imagine que o seu cérebro é um balde. Se você só joga água, informações, sem tapar os buracos, sem uma estratégia de retenção, essa água simplesmente vai escorrer. Você enche o balde, mas ele nunca fica cheio. É assim que a repetição sem estratégia funciona. Você passa horas jogando informação, enchendo o seu cérebro, mas a memória de longo prazo não é consolidada. E na hora da prova, o conhecimento some. Vocês estudam por osmose, por contato com o conteúdo, mas o cérebro não aprende por osmose. Às vezes até decora alguma coisa ou outra, mas isso não é aprender de verdade. Ele de fato aprende por conexão, por aplicação e por recuperação ativa. Se você não tem um método que force seu cérebro a fazer isso, a cada dia de estudo é uma nova tentativa de encher um balde que continua sempre vazio. E agora veja o cotidiano de um concurseiro sem método. Vamos ver a história da Ana. Para ilustrar o que eu estou falando, quero te apresentar a Ana. A Ana é como muitos de vocês. Ela acorda cedo, antes do sol nascer, e já está com os livros na mesa. Ela estuda 8, 10 horas por dia, religiosamente. Ela é aplicada, faz resumos lindos e coloridos, segue o edital à risca. Mas observe o dia a dia da Ana. Ela passa 3 horas lendo e grifando um PDF, de forma passiva, absorvendo pouco. Depois ela passa mais 2 horas fazendo um resumo detalhado, que raramente revisa ativamente, e que não a ajuda a testar o seu conhecimento. Na hora das questões, ela tem dificuldade, porque só leu, mas não praticou a recuperação da informação. Ela erra e se frustra, achando que é burra. À noite, ela se sente exausta, mas com a sensação de que poderia ter feito mais, ou que não aprendeu o suficiente. Quando chega a revisão semanal, ela mal sabe o que revisar, ou apenas relê os resumos, caindo novamente na armadilha da passividade. E a cada novo simulado, a mesma história. O desempenho não melhora na mesma proporção do seu enorme esforço. A Ana está cansada, desmotivada e começando a duvidar de si mesma, achando que o problema é a sua capacidade e não o seu processo. E a história da Ana é a história de milhares de concurseiros. Ela se esforça muito, mas estuda de um jeito que faz gastar tempo e energia em atividades de baixa eficácia para a aprovação. Ela está enxugando gelo, não construindo uma base sólida de conhecimento. O erro invisível aqui é a ausência de um método de estudo testado e validado, que transforma esforço em resultado. Então vamos ser claros aqui. O verdadeiro problema não é a sua capacidade. Você é inteligente, você é capaz, você tem dedicação de sobra. Se você chegou até aqui, é porque você tem resiliência que poucos possuem. O problema, meu amigo e minha amiga, é a falta de estrutura e de controle no seu processo de estudos. Falta de estrutura significa que você não tem um plano claro que diga o que estudar, quando revisar, como praticar e como medir o seu progresso de forma eficaz. Você está construindo uma casa sem planta, colocando tijolos aleatoriamente, esperando que ela não venha desabar. Falta de controle é a consequência da falta de estrutura. Você não tem controle sobre o que aprende, o que esquece, qual matéria precisa de mais atenção. Você estuda,
mas não domina o processo. E a falta de controle gera incerteza, insegurança e, claro, ansiedade que te impede de avançar. É como tentar navegar um oceano vasto sem bússola e sem um mapa. Você pode remar com toda a sua força, mas sem direção você nunca chega no seu destino. É por isso que o esforço por si só não garante aprovação. Você precisa de direção, de estratégia, de um método que te dê estrutura e controle. Mas tenho uma excelente notícia para você, que se identificou com a Ana e que se cansou de estudar muito sem ver resultados, que se sente ansioso, ansiosa e sem controle. Existe um caminho, existe uma forma de transformar todo esse seu esforço e dedicação em resultados concretos. Existe um método que te dá clareza, a estrutura e controle que você precisa para não apenas estudar, mas para aprender de verdade e conquistar a sua aprovação. Esse método não é mágica, é ciência, é aplicação estratégica de técnicas de aprendizado e organização. E eu estou aqui neste canal para te ajudar, para te guiar passo a passo nessa jornada. Se você quer de uma vez por todas aprender a estudar com clareza, com estratégia, para ter controle sobre o seu aprendizado e caminhar rumo à sua aprovação, sem desperdiçar tempo e energia, então fique comigo aqui neste canal. Eu vou te mostrar como construir essa estrutura, como ter esse controle, como transformar o seu esforço em aprovação. Este é apenas um primeiro passo. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar mais fundo nas soluções. Agora, eu quero saber de você. Qual foi a maior frustração que a falta de um método ou de clareza já te causou nos estudos? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero te ouvir. E se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos passos dessa jornada. Acredite, seu potencial é ilimitado. O que falta é a estratégia certa. Eu vou te ajudar a encontrá-la. Até o próximo vídeo.